You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. Hello, Brazilian students, e bem-vindos a mais uma aula do mini curso Hotline Bling do Drake. Nessa aula, como é aula de tradução, vamos direto para a tradução do refrão. Nós vamos traduzi-lo apenas aqui uma vez, mas ele aparece 4 vezes na música. E você aqui tem a primeira frase. Olha só, a primeira frase é muito boa. Este aqui, esta construçãozinha call, ok? Que é o used to mais o verbo ou a ação. Ele é uma das frases que nós vamos treinar mais na nossa aula de frases, ou, né, vamos dizer, de gramática, que eu não gosto de chamar de gramática porque não tem regras de gramática. Nós vamos aprender gramática sem a gramática. Então, naquela aula, nós vamos estudar used to, vamos ver ele sendo usado no afirmativo, no negativo, em perguntas, nós vamos ver formas diferentes de used to, nós vamos estudar várias frases e vamos pegar um domínio melhor sobre essas frases e depois nós vamos direto para a conversação usando essas frases. E não se preocupe mesmo se você não fala inglês fluente, se você for iniciante, eu te prometo que você vai conseguir fazer a aula de conversação comigo. Fica sussa, cara. Pensei em tudo, em quase tudo. Também isso me leva a uma outra coisa que eu queria falar. Você pode fazer um comentário aqui embaixo dessa aula. Você pode fazer um comentário, cara. Por favor, faça. Se você gostou da aula, faça um comentário. Se você odiou a aula, faça um comentário. Se você quiser dar uma sugestão para aquela partezinha que ficou chata, por favor, me avise, eu vou melhorando a aula cada vez mais. As minhas aulas só estão ficando melhores porque vocês têm dado bastante sugestões. Então, eu continuo humildemente pedindo a vocês essas sugestões nos comentários, ok? Valeu, então, muito obrigado e se encerra. Vamos agora para a nossa primeira parte. Eu quero já começar traduzindo. Vamos começar, claro que, com o título. Eu não sei se vocês viram, mas esta aula aqui eu tirei do site do Vagalume, ok? Vagalume.com.br. E aqui você vai clicar, você vai digitar Hotline Bling tradução e aí ele vai te trazer para o site do Vagalume, o Google, Yahoo, onde você quiser. E aí você clica aqui na abinha de tradução e ele te leva para a tradução do Hotline Bling. Vamos começar então com a tradução do título. Melhor do que nada começar no começo. Vamos começar do começo, meu amigo. E eu tenho a minha própria tradução de Hotline Bling na minha cabeça, mas eu queria mostrar para vocês algumas traduções de alguns usuários do Vagalume. Uma das coisas que eu acho o Vagalume bacana é que você pode ver aqui as traduções das outras pessoas e as pessoas votam. Então a que é mais votada é que vai para cima. Então é interessante ver que às vezes a mais votada às vezes pode ser a mais errada, né? Aqui você tem a mais votada como celular toca. Celular toca, cara. Tipo, bem simples, assim. Imagina uma música de rap, assim, que o título dela é celular toca. Não é muito, não tem um apelo muito da hora, assim. Não é muito estilosa, não é? Né? Então é tipo estranha. Aqui esse próximo carinha aqui que recebeu 10 votos, linha de emergência, eu acho que ele tava tipo mais próximo, entendeu? Ele tava mais próximo da ideia geral, mas ele ainda não conseguiu chegar lá na essência da paradinha. Aí você tem aqui esse carinha aqui com 2 votos, que é toca a linha de emergência, né? Que daí ele conseguiu colocar pelo menos a palavra Hotline e Bling na tradução, e aí até que, né, mais ou menos. E aí você tem o Bling Hotline aqui, que recebeu um votinho, coitado, provavelmente da avó dele, e não chegou lá no topo. Mas então a gente tem aqui o número 1 como celular toca. Agora, a minha tradução aqui, hotline, né? A razão que eu acho que celular não é uma boa tradução para hotline é porque celular, né, hotline, você tem que primeiro ver
a ideia, o simbolismo, né? Lembra que eu falei de simbolismo das palavras e tudo? Então, hotline é o simbolismo de tipo uma porrada de ligação, né? Uma porrada de ligação que você está recebendo quando você tem um hotline. Um hotline é tipo um call center, todo mundo vai estar te ligando, todo mundo vai estar alô, 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 então é tipo um hotline, entendeu? Um celular é tipo tipo, de vez em quando, cara, não toca nunca. Então eu acho que a essência é perdida quando você apenas coloca a tradução como celular. Então o que é um hotline, né? Um 0800, eu acho, é um call center, um 0800. Um 0800 pra mim seria uma tradução melhor, porque aí quando você tem tipo aquele 0800, você tem, né, você tem o simbolismo das pessoas, várias pessoas ligando e tal. E eu acho que é mais legal, tipo, né, eu pensei em saque também, mas aí saque, tipo, atendimento ao cliente, não sei, é meio que sim e tal, não sei. Aí eu pensei que 0800 talvez fosse a melhor tradução, mas eu considerei outras também. Aí você tem bling, né? Bling é uma palavra que é bem usada no rap americano. Ela surgiu do rap americano, na verdade, que é bling, é tipo bling. De onde vem bling? Bling, tipo, normalmente quando você tem aquele comercialzinho de pasta de dente que você tem a menininha lá e tal, e tá indo pro dentista e ela faz tudo, escova os dentinhos e a pasta de dente mostra lá, pum, logo numa tomada, e aí de repente ela dá o sorriso final e aquela paradinha, aquele dente doido dela, ele começa tipo a brilhar como se tivesse uma lanterna lá dentro. Ele começa a brilhar e ele faz bling. E esse é o barulho, tipo, era o barulho do brilho que vinha na pasta de dente ou naquele diamante assim, qualquer coisa que brilhava com o povo. Panela, se fosse pra brilhar, bling, entendeu? E era aquele som, eles tornaram aquele negócio em um som e acabou virando em um som, entendeu? Mas era o brilho, então não tem a ver com o som, com o tocar, o toque sonoro do celular. Eu acho que tem que mais a ver com o brilho, né? Sabe aquele celular? Os celulares, eles permitem a você, em vez de ter o som, apenas emitir um alerta de luz, né? Um alerta de luz. Então você consegue perceber olhando para o celular que ele tá tocando, porque pensa só, se o celular do Drake é igual a um 0800, se é um 0800 onde todo mundo tá ligando, então, mano, se você deixar o seu toque sonoro nessa parada, vixi, você vai ficar louco, não vai conseguir dormir, não vai conseguir comer, não vai conseguir assistir casos de família. Hotline Bling, o bling do Hotline Bling significa que, mano, recebe tanta ligação nesse 0800 dele que o negócio dele brilha o tempo todo. Ele brilha o tempo todo, igual um 0800, entendeu? Igual um 0800. E aí, essa eu acho que é a tradução, entendeu? Seria 0800 brilha, 0800 brilha, tipo 0800 tá brilhando, brilhando sempre. E aqui nós chegamos ao refrão, meus caros amigos e amigas, e o refrão ele acontece 4 vezes, isso mesmo, ele acontece 4 vezes. You used to call me on my, you used to é a primeira frase. You used to call me. E esta frase aqui, essa frasezinha de 3 aqui, ela é muito importante. Nós vamos estudar used to mais o verbo used to. Se a gente fosse traduzir sozinho, seria costumava. Por isso que tantas traduções aqui na direita, você já vê logo de cara costumava. Aqui um carinha. Olha, o que menos recebeu voto é o que colocou certo. E eu vou te falar por quê. You used to call é tipo, né, quantas vezes a gente fala, você costumava ligar, você costumava comer, você costumava, né, você comia, normalmente, pelo menos quando eu ouço e as pessoas que falam ao meu redor, falam, você comia naquele restaurante, aí você encontrou um rato no feijão, e aí você não come mais lá, por quê e tal, então, tipo, né, você comia, não é? Você costumava comer lá, tipo, entendeu? Tipo, você tem que traduzir para a linguagem viva, a linguagem real, e não a linguagem formal, que não é uma linguagem do dia a dia, do contemporâneo das pessoas. Então,
o carinha que eu teria recebido o mínimo de votos também, porque eu teria traduzido, eu teria traduzido, você me ligava no meu, você ligava. Ou eu até tiraria você, eu só colocaria ligava, você ligava. Ficaria mais bacaninha assim no português. Used to sozinho, eu traduziria como costumava. Mas como ele está com o verbo, eu vou traduzir o verbo como a gente normalmente fala. Ligava, comia, falava, sentia, dominava, ok? Então, você me ligava, used to, me ligava, call me, no meu, você ligava. Ah, professor, mas não tem call. Mas nós sabemos que call é o verbo. O verbão, assim, que tá sendo usadão, assim. Sabemos que estamos falando de call, de ligava. Então, you used to, você ligava. Não é you used to, você costumava. Você costumava ligar pro meu... Não fica certo, você ligava no meu celular. Tem até um forró com Hotline Bling agora. Então, você costumava ou você me ligava no meu, você me ligava. Aqui nós vemos algumas traduções, você vê que complicadas. You used to call me on my cell phone, ok? Você costumava ligar para o meu celular. Você costumava ligar, vamos lá, vamos traduzir ao pé da letra, mas por favor, saiba que eu prefiro ligava. Você ligava pra mim ou me ligava no meu celular. Madrugada, na madrugada ou de madrugada. Late night when you need my love. De madrugada, quando você precisa do meu amor. Aqui eles traduziram como precisava. Late night, de madrugada, quando você precisa do meu amor, ok? Do meu amor. Não precisa colocar need of my love. Need my love, ok? Não precisa do meu amor, ok? Late night when, quando você precisa do meu amor. Vamos de novo. Call me on my cell phone. Call me on my cell phone. Professor, aqui tá como call me. Tá como call me, professor. Por quê? Ali eles estão traduzindo ainda como ligava. Porque a gente sabe que é ligava, né? A gente tá seguindo aí o tempo do verbo. Ligava no meu celular. Ou, na verdade, aqui call me, né? Então ele tá colocando me ligava no meu celular. De madrugada, quando você precisa do meu amor. Eu sei que quando aquele 0800 toca ou brilha, eu sei que I know when. Não precisa colocar o that no meio, ok? I know when. Eu sei quando. Se você colocar I know that when, tudo bem. Não vai estar errado, cara. Acredita? Não vai estar errado. Você pode usar o que igualzinho o português. I know that. Eu sei que. Quando, ok? Mas o inglês ele é um pouco mais enxuto. Se você quiser tirar os that, tá suave, ok? I know that when, mas não vai ficar tão bacana na música. Por isso que já tirou. I know when that. E tá certo. I know when that. Aquela, né? Aquela não é que, então aquela that precisa estar lá. I know when that hotline bling. Eu sei que quando aquele 0800 brilha. E aí vamos dar uma olhada nas traduções de that can only mean one thing. Aqui, a mais votada, com 34 votos, só pode significar uma coisa. Tá bom. That can, né? Can, pode. Only, somente, apenas. Mean, significar uma coisa. That can only, só pode. Aqui, uma tradução mais próxima do português que eu posso te dar, para talvez esclarecer um pouquinho, é que isso só pode significar uma coisa. Se a gente fosse traduzir ao pé da letra, né, ficaria isso pode apenas significar uma coisa. Mas a gente sabe que a gente pode falar isso só pode significar uma coisa e tá suave. I know when that hotline bling. Eu sei que quando eu sei que quando
Eu sei que quando aquele 0800 brilha, isso só pode significar uma coisa. Galera, e esse é o refrão. Copiando a minha pronúncia, copiando as sílabas, vamos aqui para a intro. Ever since I left the city, you. Ever since I left the city, you. Ever since. Ever since é uma das frases que nós vamos estudar mais a fundo. Ever since significa desde quando? Desde que? Desde quando? Desde que? Ok? Left. Left, professor. Left não é esquerda. Left não é esquerda. É esquerda sim. É esquerda sim. Mas também significa deixar. Left, deixar. Se você, tipo, left é o passado de leave, certo? Então, se você leave o seu cachorrinho, o seu dog, na rua, ele vai sumir, ok? Então, don't leave o seu cachorrinho na rua. Don't leave o seu cachorrinho na rua. Não deixe o seu cachorrinho na rua, ok? Então, leave. Leave é deixar. Left, deixei, deixou, ok? Perfeito. Desde quando eu deixei a cidade, você, gotta. O que é gotta? Gotta é have a. Mesma coisa. Got é a mesma coisa de have, de ter, professor? É sim. Got é a mesma coisa de ter. Você pode falar, I have a book. I got a book. I have $10. I got $10. I got a car. I have a car. Igualzinho? Igualzinho, cara. Então, gotta. Usa gotta. Gotta. E tem aquele linguinha, aquela ondinha, aquela coisa que flui bem gostosa. Então, é até uma coisa mais gostosa de você falar em vez de have a. Também é legal, mas gotta reputation for yourself now. Gotta, então tem uma reputação for yourself. Tá bom, ele tá sendo um pouco redundante aqui. A gente pode traduzir isso aqui como para si agora, né? Mas a gente não vai falar tem uma reputação para si agora. Podemos falar tem uma reputação agora. Ou, como esse carinha colocou aqui, tem uma reputação própria agora. Eu votaria por essa. Mas estamos vendo que os carinhas com as melhores traduções nem sempre são os mais votados. Aqui vamos para a próxima. Everybody knows and I feel left out. Everybody knows and I feel left out. Everybody, ok? É a mesma coisa de everyone. Todos. Significa todos. Everyone, todos. Everybody, todos. Knows. Por que tem esse Szinho aqui? Porque estamos falando sobre outra pessoa. O Szinho, aquela brisa do verbo, quando está na terceira pessoa, você acrescenta o S. É o seguinte... A terceira pessoa é sempre a pessoa que não está na conversa, né? É a famosa fofoca, não é? Você tá ali e você tá fofocando de alguém. Então, quando você tá fofocando de alguém, aí você fala na terceira pessoa. João caga nas calças. John shits himself. John shits himself. Shits himself. Ok? John shits himself. Or John shits his pants. John shits his pants. Caga nas calças. John shits himself. João caga nas calças. Ok? É a terceira pessoa. Quando você está falando a terceira pessoa no presente, você coloca o Szinho. Ok? Quando você está fofocando no presente, você coloca o Szinho. Ok? Todos, que tecnicamente é a terceira pessoa, porque se você falasse com uma pessoa aqui, e você, é tipo eu e você, e aí tem todos os outros. Então, são todos, né? Outra pessoa. Não é eu que sou a primeira pessoa, você que é a segunda pessoa. Né? Primeira pessoa é eu. Segunda pessoa é você. Primeira pessoa sou eu, segunda pessoa você e terceira pessoa é quem estiver de fora do nosso papo. Então, todo mundo sabe e eu sinto deixado de fora. Novamente aqui, como aqui em left the city, né? Deixei a cidade. Aqui ele diz que se sente deixado de fora, ok? Deixado de fora. Ou, em uma palavra só, excluído, ok? Todos sabem e eu sinto deixado de fora. Ou aqui eu colocaria eu me sinto, no português, deixado de fora. Girl, you got me down, you got me stressed out. Girl, you got me down, you got me stressed out. Girl, you got me. You got me. Se eu falar you got me, é você me deixou. Se eu falar he got me, ele me deixou. Certo? Se eu colocar um he aqui. Se eu colocar um he got me down. They got me down. Ok? You got me down. I got me down.
Eu me deixei para baixo, ok? You got me down. Você me deixou para baixo. He got me down. Ele me deixou para baixo, ok? He got me down. Professor, não coloca o S aqui? Não, não coloca o S, por quê? Porque não tá no presente, gente. Tá no passado, né? O presente aqui seria o E, né? Tá certo? Então aqui seria o E, aí sim, aí você fala girl, he gets. Se eu colocar o he, que tem que ser na terceira pessoa, só coloco o S quando tá. Se eu falar girl, you get me down, garota, você me deixa, o get com o E, você me deixa para baixo. Aqui como é got, ele tá falando que você me deixou para baixo. Você me deixou para baixo. You got me stressed out. Você me deixou estressado. Ok? Got me. You got me. É assim que você falaria que alguém te deixou. É um pouco diferente do português, mas é uma coisinha que você também vai ver muito em nossas aulas. 'Cause ever since I left the city, you... 'Cause ever since I left the city, you... 'Cause... Aí eu vou perguntar para você, caro aluno, qual é a tradução de 'cause? Vai lá, procura cause no seu dicionário. Vai lá agorinha mesmo. Não, vai no seu dicionário do seu app mesmo. Você não tem um dicionário aí no seu celular? Procura lá, cause, coloca lá, cause. E qual foi a tradução? Coloca lá, tradução cause no Google. Talvez seja mais rápido. Vai lá, o que você pegou? Qual foi a tradução? Cause. A tradução de cause é essa? Você viu lá? Ah, então tá bom. Tradução de cause, você me falou, é causar. Ah, ok. Mas, infelizmente, eu vou te falar uma coisa. A palavra está lá, mas não é essa palavra que está sendo usada, cara. Que loucura, né? Então, vamos ver essa paradinha. Cause aqui não é cause como essa que você acabou de pesquisar. Cause é because. Because, isso mesmo, because. Por que é because, professor? Como que você sabe que because é because, que não é cause, é because? Sabe por que eu sei? Bom, primeiro porque cause, usados tipo cause e ever, o ever nunca vem tipo na frente do... O ever nunca vem na frente do cause. Então eu sei que não pode ser cause por causa por causa disso já. Mas aqui, because... Por que, professor, não pode vir um ever? Porque cause é tipo causar. Então, tipo, smoking causes cancer. Smoking causes cancer. Ok? Smoking, que é a terceira pessoa, não é você smoking. Smoking, então fumar, né? Fumar causes, causa câncer. Ok, smoking causes cancer. Então... Smoking causes ever... Nunca vai ser falado uma frase tipo smoking causes ever cancer. Smoking causes ever cancer. Nunca vai ser usado. Então eu sei que não pode ser cause por causa disso. Mas agora aqui então tem que ser because. Because. E por que because, professor? Por que eles não colocam because? Sabe por quê? Porque because, quando você está falando e não escrevendo, because muitas vezes vai se tornar cause, ok? Porque é mais... Por que, professor? Por que, professor? Eles estão fazendo isso com a gente, professor? Nós, alunos brasileiros, estamos aqui de boa. A galera aí e os caras querem fazer isso com a gente, mano. Eles estão de brincadeira com a gente, que o negócio é because e eles falam cause. É isso mesmo, cause. Porque, desde que... Ever since, desde que. Ever since, desde que. Eu deixei a cidade. Você, porque, desde que. Eu deixei a cidade, você. Started wearing less and going out more. Porque eu vou te mostrar aqui agora a melhor maneira de fazer isso. Started to wear. Sim, você pode usar to wear. Started to wear, começou a usar, aí sim. Tradução ficaria igualzinha aqui. Começou a usar menos e sair. Started to wear less and go out more. Started to wear less and go out more. Yes, começou a usar. E aqui eu também discordo dessa tradução pelo seguinte. Aqui é started, então começou. Wearing, vestindo. Não tem nada falando sobre roupas aqui. Não está falando sobre roupas.
ok? Então, começou a vestir menos e sair mais. Simplesmente. Começou a vestir menos e sair mais. Esse carinha é o mais próximo da minha tradução. Glasses of champagne out on the dance floor. Glasses of champagne out on the dance floor. Aqui, aquela paradinha de schwa. Eu tava olhando ali pra cima para ter certeza que eu não expliquei o schwa pra você. Aqui, se você prestar bem atenção, eu acho que eu não expliquei isso muito na aula de como cantar. Então, aqui, ó, glasses of champagne, você prestar atenção, você vai ver que ele pronuncia glasses of champagne, glasses of... Isso mesmo, ele usa glasses of. Então, o ok? O of se torna porque o schwa é tão usado no inglês americano que às vezes ele ocupa sílabas inteiras, ele substitui sílabas inteiras e por isso que às vezes você não consegue captar aquela palavra porque ela some. Eu vou explicar isso pra você tintim por tintim, cara, é uma coisa tão simples, tão simples que você vai ficar maravilhado com o resultado e com quanto natural você pode adquirir algumas coisinhas assim que talvez algumas pessoas considerem até avançados. Então, bora, glasses of champagne out on the dance floor, traduziram como com taças de champanhe na pista de dança. Taças de champanhe na pista de dança recebeu só 2 votos e é o que eu concordo. Sabe por quê? Você consegue ver por quê? Por que taças de champanhe na pista de dança? E não com taças de champanhe na pista de dança, que foi o que recebeu 32 votos. Porque aqui, cadê o with? Eu não estou vendo com aqui. Então, se a gente fosse traduzir mesmo profissionalmente, seria apenas taças de champanhe. Taças de champanhe. Lá na pista de dança. Ok? É assim que eu traduziria. Alguém tentou colocar, tipo, fora na pista de dança, que, tipo, não traduz muito bem, né? Então é tipo ao, lá, aqui, out there. É normalmente out there quando você fala out there, que significa lá, ali, ok? Então por isso que eu traduzi como lá. E aqui nós vamos para a próxima frase, que é hanging with some girls I've never seen before. Hanging with some girls I've never seen before. Hanging with some girls I've never seen before é uma frase bem bacana. Olha só, hanging, que significa sair, com algumas garotas que eu nunca vi antes. A frase mais bacana aqui que eu acho que a gente pode ver é I've never seen. I've never seen. Eu nunca vi. Então, quando você quer falar nunca, é I've never. I've never. I've never seen. Eu nunca vi. I've never been. Eu nunca fui. Hanging with some girls. Okay, hanging with some girls I've never seen before. Ok, beleza. Continuebas. E aqui nós temos descendo a escadinha, subindo a escadinha. Descendo a escadinha, você vê o refrão de Hotline Bling no seu número 2, a sua reiteração 2. Eita, malware, sai fora na sua reiteração número 2. E aqui nós temos a próxima frase. Ever since I left the city, you. Então aqui a tradução é desde que eu desde que eu fui embora da cidade. Você. Fui embora, tá certo? Professor, você não falou que era left? Não era left, professor? Não era? Era, mas, cara, você traduz, assim, o simbolismo da palavra, entendeu? Então, se o carinha quiser colocar fui embora, não significa a mesma coisa, deixa ele traduzir como fui embora. Você pode traduzir como fui embora. You and me, we just don't get along. Get along é uma frase que pega muito no inglês americano. Pega muito. Get along é se entender, entendeu? Se dar bem. Tu e teu brother get along, vocês se dão bem. Hey, I get along with my sister. Eu me dou bem com a minha irmã. Eu tenho um relacionamento bom. Get along é ter um relacionamento bom. A gente se dá bem, a gente tem um relacionamento bom. E aqui ele está dizendo, you and me, we just don't get along.
Alguém traduziu aqui como você e eu simplesmente não nos dávamos mais bem. E aqui você vê que ele fala don't get along. Nós não nos damos bem, ok? Nós não nos damos. Don't, tá no presente. Get along, não nos damos bem. You make me feel like I did you wrong. You make me feel like I did you wrong. Você fez eu me sentir, make me feel. Make me feel. Me faz, make me, ok? Got me, me deixa. Make me, me faz. Então, make me feel. Aqui, quando você quer falar que alguém te faz alguma coisa, te faz sentir, te faz cometer um crime, te faz sonhar, te faz bem, te induz a uma parada, te induz a uma ação. You make me, você me faz sentir, você me faz correr, você me faz andar de novo, você me faz sonhar. You make me dream, you make me fight, você me faz lutar, ok? Então é isso que make me significa. Like I did you wrong. You make me feel like I did you wrong. Did you wrong. Did you wrong. I did you wrong. Did you wrong. Aqui você pode ver que a pessoa que fez o mal para a pessoa tá aqui, né? Então a gente poderia colocar aqui I, you, we, ou um nome próprio, tipo John, Maria, Joãozinho. E aí a pessoa para quem essa pessoa fez mal, né? A Alex did Anna wrong. Alex fez mal a Ana, entendeu? Que eu nunca faria, claro. Então aqui, you make me feel. You make me, e aqui o verbinho, e aí aqui é quem você errou. Aqui a pessoa que errou e a pessoa que foi errada. A pessoa que foi errada. A pessoa que foi prejudicada. Like I, como eu prejudiquei você. Tipo assim, entendeu? Como eu, I did you wrong. Uma daquelas coisinhas que é uma coisinha do inglês que não bate muito com o nosso português. Going places where you don't belong. Going places where you don't belong. Go, está no presente ali, coloca o ing, vira o contínuo, né? Going, indo a lugares aonde você não pertence, que não são a sua cara. E aqui, ó, onde você não pertence, certo? Tudo bem, ele traduziu perfeito, mas aqui eles colocaram uma tradução que é mais coloquial, é mais da hora, é mais suavona. Então, going places. Ever since I left the city, you... Qual é a tradução? Me fala. Beleza, muito bom. Vamos para a próxima. You got exactly what you asked for. You got exactly what you asked for. You got exactly what you asked for. Você tem ou ganhou. Que o got, né? Ele tá falando aqui o got como tipo, ela queria, então ela conseguiu, entendeu? Ela conseguiu. É a mesma coisa que ele falou quando ele falou got a reputation. Ele tava se referindo ao fato, é por isso, ele se referia ao fato dela querer, dela correr atrás. Tipo, quando você consegue um emprego, eles falam I got a job. Eu consegui. É tipo assim, eu consegui o emprego. A próxima frase é running out of pages in your passport. Running out of pages in your passport. Running out of pages in your passport. Você pode ouvi-los falando até assim. Running out of pages in your passport. Outa, O-U-T-T-A. É meio que uma encurtação, né, da palavra out of. Então você pode substituir outa com out of, ok? Running out of pages in your passport. Ou running out of pages in your passport. Que as pessoas traduziram aqui como esgotando as páginas do seu passaporte. Então aqui nós podemos ver que running out of, que se a gente traduzir ao pé da letra significa correndo fora de páginas no seu passaporte. Mas to run out é
se esgotar, não ter mais, acabou, ok? Running out of pages, acabando as páginas, se esgotando as páginas do seu passaporte. Running out of. Sempre juntinhos, por isso que você tem que sempre estudar frases. Frases são a coisa essencial aqui. Frases, running out of pages in your passport. Running out of, você vai ver sempre junto, nunca é running out at ou running out in, é running out of, ok? Running out of, quando você fala que algo está acabando. Running out of love, se esgotando de amor, acabando o amor, ok? Running out of love. Next one! Hanging with some girls I've never seen before. Hanging, saindo com algumas garotas que eu nunca vi antes. I've never seen. Eu nunca vi before. E aqui então, galera, nós entramos de novo no refrão. You used to call me on my cell phone late night when you need my love. Call me on my cell phone late night when you need my love. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. E aí chega uma parte gostosíssima, cara. Essa é a parte do rap. Essa é a partezinha do rap que mais enrola a língua. Então vamos lá, vamos aprender como se enrola aqui. These days, all I do is. These days. These days pode ser traduzido sim como hoje em dia. Hoje em dia. Tudo que eu faço is. Se você quiser colocar o quê? Para parecer mais português aqui. All that I do, né? O THAT, all that I do is, tá bom também. Ele tirou, porque eu falei pra você, não usa muito assim, entendeu? Não usa tanto quanto o brasileiro usa. These days, all I do is wonder if you're bending over backwards for someone else. Wonder? Cara, eu tentei buscar várias traduções assim, tentar entender assim a melhor tradução que mais simbolizasse wonder, a palavra wonder e todo o seu simbolismo. E wonder, eu já vi traduzido como tipo devaneio, assim, você tá sonhando, você tá ali no seu trabalho, assim, mas você tá sonhando com outra coisa. Isso é meio que um devaneio, um wonder. Então se a pessoa tá lá, wonder if é se, né? Então wonder é tipo, eu coloquei, já traduzi como me pergunto, né? Que você fica se perguntando, assim, você entra em devaneio, então você fica se perguntando sobre várias coisas. Wonder if. Me pergunto se, devaneio se. Wonder if you. Me pergunto se você, if you bending, se você, you bending. Você vê ali que ele deveria ter colocado you are bending. You are bending. Mas tudo bem, ele colocou para dar um pouquinho mais de marra, vocês estão ligados. Wonder if you bending over. Wonder if you bending over. Wonder if you bending over backwards. Wonder if you bending over backwards for someone else. Wonder. Me pergunto. Wonder if you, deveria ter o are aqui, ok? Are bending over backwards for someone else. Normalmente quando você vê essa apóstrofe aqui, no fim daquelas palavrinhas que deveriam ter ing, isso só significa que você não pronuncia o G, tá bom? Então é uma coisinha que tipo, não sei porque eles colocam, mas é o que significa. Não significa que tem aquele negócio possessivo, né? Que você tem apóstrofe S. Tem nada a ver com isso. É só uma apóstrofe lá para falar que você não fala o G, tá? Então, beleza. Wonder if you bending over backwards for someone else. Aqui nós vemos uma palavrinha diferente. Wonder if you're rolling over backwards for someone else. Wonder if you're rolling over backwards for someone else. Me pergunto se você... Your, aqui escreveram errado, galera, tá vendo? Ó, wonder if your, não é seu. Me pergunto se seu. Pergunto se você está. Então, wonder if you are, se você está rolling, tipo, rolando. Rolling over é tipo, rolando assim, rolando. Isso, deitando e rolando assim, rolando. Quando você deita no chão e rola. Wonder if you're rolling over backwards for someone else. Rolling over, então se você está tipo se virando de costas, basicamente, entendeu? Aqui em cima eu não falei a tradução de bending, mas bending é tipo se dobrar. Então quando eles falam que alguém bend over backwards por outra pessoa, eles querem dizer que essa pessoa está se dobrando para trás, uma coisa que é impossível, né? Então o simbolismo está aí, é uma coisa impossível. Essa pessoa vai fazer o impossível.
por outra pessoa. E ele se pergunta se ela está fazendo isso, se ela está rolling over ou bending over, ok? Os dois têm o mesmo significado, o mesmo sentido, o mesmo simbolismo. Maravilha, então. Wonder if you're bending over backwards for someone else. Wonder if you're... Aqui, ó. You are rolling over backwards for someone else. Doing things I taught you. Doing things I taught you. Fazendo coisas que eu... Tá vendo aqui? Novamente, aquela coisinha que eu falei que a gente usa bastante que. E aí a gente coloca bastante que em inglês, fica meio estranho. Doing things, aqui se você fosse falar igual português, você falaria doing things that I taught you. Fazendo coisas que eu te ensinei, né? Então aqui ele coloca doing things I taught you. Doing things I taught you. Chu, ok, galera? Chu, T-Y, chu. Doing things I taught you. Fazendo coisas que eu ensinei pra você. Taught é o passado de 1, 2, 3. Isso mesmo, teach, correto. Vamos aqui para getting nasty for someone else. Novamente aqui você vê o ing, não tem o gzinho ali no fundo, você tem apóstrofe. Basicamente estão te falando, não fala o g, cara, não fala o g, meu. Tá? Então, como você tem basicamente um N no começo e um N no fim, então como você tem um N no começo e um N no fim, a gente vai juntar essa parada, getting nasty for someone else. Ficando safada por alguém, aqui é alguém, se você fosse traduzir ao pé da letra, alguém mais, né? Que é basicamente no nosso português claro e simples é outra pessoa, sendo safada ou ficando safada por outra pessoa, ok? Maravilha. You don't need no one else. You don't need no one else. Ok? You don't need. Está perfeito aqui, tá bom? Quando a gente vai falar no negativo, a gente coloca o don't. O don't é o não, assim, no negativo. Quando a gente vai colocar usar um verbo, uma ação. Então, você não precisa. You don't need no one else. Você não precisa de ninguém. No one é ninguém, tá? Uma palavrinha que está sempre junta. Eles chamam de substantivo composto em inglês. Compound noun. Então, no one, ninguém, else, além, ok? Além, eu colocaria, tipo, além daquela pessoa, daquela coisa, tá? Então, no one else, ninguém mais, ninguém além de mim, que é o que ele está tentando dizer. Então, you don't need nobody else. You don't need, você não precisa de ninguém. Nobody e no one são igualzinhos, ok? São a mesma coisa. Então, você usa os dois, você usa só um, você faz o que você quiser. You don't need nobody else. No. Você não precisa de ninguém mais. Não. Aí ele vai. Why you never alone? Cadê o erro aqui? Quem consegue me mostrar o erro de gramática que tem aqui? Why you never alone? Tá certo? Fora faltar o ponto de interrogação aqui, né? Porque a gente está fazendo uma pergunta. Então, o que mais está errado aqui? Vamos lá, 3 segundos. Está bem aqui. Uma palavrinha que deveria estar aqui. Sim. Why are you never alone? Por que você não está... Por que você está nunca sozinho? Ou porque você nunca está sozinho, ok? Why are you never? Porque você nunca está. Why you always touching road? Why you always touching road? Porque aqui normalmente nós temos uma pergunta, certo? Why? Por quê? Então a gente deveria ter o pontinho de interrogação bem aqui. E novamente você tem o mesmo erro do anterior. Tá vendo, gente? É uma música super popular, que super arrasta na gramática, super quebra a gramática. E o povo lá cantando. É tipo a música... Uma das músicas principais sendo cantadas nos Estados Unidos nesse momento. Então, esse é o inglês real, gente. Esse é o inglês real. Why are you? Então, seria o jeito gramaticalmente correto de você falar. Why are you always touching road? Ok? Why are you always touching road? Why are you always touching road? Então, ficaria como? Porque você está sempre... tocando na estrada, ou que nem eu disse na aula anterior, dando no pé, ok? Touching road. Used to, costumava. Used to, always. Olha aqui, eles colocaram um negocinho de tempo, de frequência, logo antes do verbo. Então, se você quiser falar sempre,
Used to always stay. Ficava sempre em casa. Used to always stay. Ficava sempre. Se a gente não fosse falar sempre, a gente usaria apenas used to e o verbo, certo? Stay. Used to stay. Mas como eles quiseram falar a frequência, então used to always stay at home. Ficava sempre em casa. Used to always go. Ia sempre. Ok? Ia sempre. E assim por diante. Então, costumava sempre ficar em casa. Ser uma boa garota. You was in the zone. You was in the zone. Novamente, a gramática está sendo arregaçada pelo nosso amigo Drake. Alguém consegue encontrar o erro aqui? You was, I was, you were, he was, she was, they were, we were, you were. Então, o que é? You are. Qual é? I was, you were. Isso, não é. Tá errado aqui. Não é you was. Totalmente errado. Então, é you were. Vai assim, ó. I was, you were, he was, she was, they were, we were. E aí, you were. Novamente para you no plural, né? Para vocês no plural. Então, é assim. You was in the zone. Alguém vai traduzir isso aqui. E vamos ver. Aqui, ó. Você estava na zona. A tradução principal com mais votos. 34 votos. Para quem não consegue ver aqui esse númerozinho bem aqui. 34 votos foram para a frase você estava na zona. Na zona. Ok? Então, o que ele fala aqui? Vamos olhar na frase bem anterior a essa. Used to always stay at home, be a good girl. Aí ele fala... Você estava na zona? Então ela ficava em casa, era uma boa menina, mas ia pra zona? Meu, não faz sentido, né? Não faz sentido. Então, tipo, ou ela era da hora, boazinha, ou ela era uma... Né? Uma garota livre, entendeu? Então, tipo, you was in the zone, tá errado em várias maneiras. You was in the zone, o que significa estar in the zone? In the zone. Quando você fala estar in the zone, eles usam muito isso em esportes. Aquele maluco assim que tá arregaçando, assim, normalmente vamos usar basquete, vai. Aí tem 100, 120 pontos por média, assim, em cada jogo profissional. Então o carinha normalmente que arregaça, ele joga entre 20, 30 pontos. Teve gente que arregaçou muito mais que isso e tal. Mas um MVP assim tem normalmente entre 20 e 30 pontos por jogo, certo? Então assim, por que eu tô falando isso? Porque... esses carinhas, quando eles vão além desses 20, 30 pontos, eles chegam a uma pontuação maior, assim, o pessoal fala, nossa, aquele cara estava in the zone. In the zone, ele estava naquela zona. O que significa aquela zona para um americano? Para um americano, quando você está in the zone, na zona, você está em uma zona, o que eles chamam de zone, né? Mas uma área, um espaço, você estava... num espaço de foco, num espaço zen, assim. Então, quando você está in the zone, você está no foco. Não necessariamente zen, porque isso aí significa que você pode estar muito calmo e tal. Você pode estar in the zone e ainda estar loucão. Você pode estar in the zone e ainda estar monstrão, assim, que o cara está muito nervoso, com muita raiva, assim, e ele vai acertar todas as cestas, porque ele está com muita raiva, até quando ele estiver triste, porque o pai dele morreu, então ele está dedicando esse jogo para o pai dele, isso aqui. Então você pode estar in the zone, assim, de várias maneiras diferentes, vários climas diferentes, e você ainda pode estar in the zone. In the zone, então estar in the zone é quando você está focado, cara, nada tira o seu foco daquela coisa, você está focadíssimo, nada vai te atrapalhar de chegar àquela meta, aquele objetivo. Isso significa estar in the zone. Você que está correndo atrás do seu trampo, cara. Você que está ali querendo... você faz uma apresentação, seu chefe pede uma apresentação e tal. Você chega ali e você tem que estar in the zone. Senão você está lascada. Você tem que estar in the zone, focadaço, pronto para arregaçar, ok? Então, in the zone. Só queria falar isso porque é fácil a gente pensar na zona, né? E aí vira uma coisa estranha, assim. É uma coisa mó bonita, assim, que você tá falando que a pessoa tá focada e a outra pessoa pensa que a pessoa tá, né, indo pra zona. Não faz sentido. Então, muito importante essa frase pra vocês. You should just be yourself. You should just be yourself. Você deveria apenas, somente o que você quiser. Just, portanto que tem esse simbolismo, just, apenas. Be, ser,
Yourself, você mesma, você mesma. Right now, you're someone else. 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 Agora, neste momento. Right now significa neste momento aqui, agora, ok? Então, agora, você é outra, alguém além, alguém mais. Você não é você. Você é outra pessoa, ok? E aqui novamente nós temos então o último refrão, que é o mesmo refrão que a gente já cantou 4 vezes. Então eu sei que vocês já sabem decor como isto aqui está. Se você não sabe decor ainda, você vai estudando. Essa aula é feita para uma semana, então você tem que fazer ela umas 2, 3 vezes por semana. Faz o máximo de vezes que você conseguir. Se você conseguir fazer todas, por favor, faça todas. Eu ficarei muito mega feliz de ver todas lá. Por favor, deixe o seu like, deixe o seu comentário na página. Me avise se você curtiu essa aula. Se você não curtiu essa aula, me ajude a melhorar a aula. E agora que você tem a tradução na ponta da língua, nós vamos agora para a aula de cantar. Isso mesmo, nós vamos cantar Hotline Bling igualzinho Drake. Então, muito obrigado por mais essa aula. Espero que tenha sido esclarecedora para vocês, alunos e alunas de inglês. Para a próxima aula e até lá. Keep on practicing!